Fala galera, começa agora mais um Caganha Nerd. Hoje a gente vai falar do personagem que tá aí destruindo tudo aí nos trailers de Vingadores Era de Ultron. Vamos falar exclusivamente do Ultron. A gente vai falar um pouquinho dele sobre os quadrinhos e tudo mais sobre esse robô louco aí. Começa agora mais um Caganha Nerd e rola a vinheta. Esse robô maluco aí que tá botando medo em um monte de gente que não conhece aí um pouco a fundo desse personagem. Hoje a gente vai falar um pouquinho dele, é um personagem que foi criado em 1968 pelo famoso e ilustríssimo John Cena. Exatamente. E Roy Thomas. E dentro dos quadrinhos por quem? Pelo Hank Pym. Mas não temam o Ultron. Se o Thor seguir a minha ideia, eles vão acabar com o Ultron nos primeiros 10 minutos do filme. Basta o Hulk segurá-lo e o Thor colocar o martelo em cima dele, porque ele não pode levantar. I have had enough of machines! Fala um pouquinho pra ele aí, Fábio, como é que, pra eles, como que surgiu tudo isso aí. Vocês fazem isso também. Vamos falar de como que era o mundo da TV nos anos 60. Foi, como a gente falou no programa do Batman lá, foi uma época em que a ficção científica estava aflorando, né? E também, na época, em 68, se não estou enganado, foi escrito um livro chamado Do Androids Dream of Electric Sheep? Tipo, Traduza pro pessoal que não Androids- fala inglês, que eu falo inglês. Androids sonham com ovelhas elétricas? É um título nada a ver, só que esse livro introduziu ali para o mundo da ficção a figura do androide. Tanto que o filme Blade Runner, O Caçador de Androids, foi inspirado, baseado nesse livro, que é um romance de ficção que conta ali um mundo pós-apocalíptico com um monte de androide. E aí fica a pergunta pra você. Harrison Ford era um replicante? Answer the questions, please. 68, então, foi esse boom dos androides, né? Dos seres cibernéticos, dos robôs. A DC veio com o Tornado Vermelho, 3 meses antes da Marvel vir com o Visão, né? Devemos muito conselho de robô a Isaac Asimov, que criou as 3 leis da robótica. Sim. Mas voltando pra dentro do universo Marvel aí, vamos falar um pouquinho do Manto Rubro. Fala um pouquinho dos primórdios aí. A primeira aparição do Ultron como vilão num gibi não foi naquela que contou sua origem. Foi uma aparição onde ele já estava composto, assim, já tinha um corpo, perna, braço, tudo, né? E ele reúne ali alguns vilões para montar um novo grupo chamado Mestres do Terror, que já tinha um anteriormente. Ele convida uns caras para invadir a mansão dos Vingadores e pegá-los de calça curta, né? Aí só no final a gente tem um vislumbre do rosto do Ultron, né? A primeira vez que desenharam o rosto do Ultron, que apareceu num quadrinho, onde ele nem é chamado de Ultron, né? O pessoal fala assim, eu não acredito que a gente estava recebendo ordens de um robô. É apenas um robô. Ele tá com uma roupa vermelha que, coincidentemente, aparece no terceiro trailer dos Vingadores, uma cena onde o Ultron está sentado num trono, com um pano vermelho sobre sua cabeça, conversando com os gêmeos. É o Manto Rubro. Na segunda edição dessa história, o Ultron se revela, ele se autodenomina Ultron 5, né? Ultron 5, o autômato vivo, né? E aí ele já fala, que ele quer arrebentar com os Vingadores. A obsessão dele naquele momento é simplesmente acabar com os Vingadores. Então, pra você que não gosta de ler quadrinhos, se você quer ver um pouco da origem do Ultron, assista aquele desenho, Os Vingadores, os Maiores Heróis da Terra, que lá tem os episódios onde conta mais ou menos a história do Ultron e que ele foi criado como uma força pacificadora para ajudar os Vingadores, só que na hora que eles veem o bicho pegando, eles falam assim, a gente precisa transformar esse bicho aqui no sanguinário. Aí eles invertem lá a polaridade dele e ele vira porra. Ele vira o bicho. Aí ele vira o caralho. Os olhos dele, em vez de ficar azul, fica vermelho. Aí ele vira a porra e o Hank Pym fala pra ele, eu queria tanto poder ajudar a humanidade, mas acontece isso aí. Ele pensa, bem, vou ajudar então, vou acabar com todo mundo. Em qual circunstância o Hank Pym criou o Ultron? Porque assim, tinha alguma ameaça, tinha alguma coisa assim que envolvia? Não, o Hank Pym ele sempre foi um cientista mais voltado para a área de robótica. Ele é engenheiro. Sim, era um engenheiro. E ele ficou em seu laboratório ali alguns dias buscando criar uma forma de vida artificial humanoide. E aí ele deixou o laboratório por alguns dias e quando ele voltou, ele viu lá que o robô que ele estava trabalhando já estava ali, em pleno funcionamento, e chamando-o de papai. E interessante é notar que o Ultron desenvolve a sua linguagem, ele começa com Dada, que é tipo papá, né? Aí depois ele passa para Daddy, e no final, quando ele já está plenamente formado, isso em poucos quadrinhos, gente, uma questão de tempo de 5, 10 minutos dentro da história, ele já fala Father. E aí o que ele faz? Ele apaga a mente do Hank Pym. Por isso que o Hank Pym, quando encontrou o Ultron pela primeira vez, ele não se lembrava. Além dele ser um maluco homicida, o que ele representa dentro do universo dos Vingadores, assim? Ele é considerado um dos maiores vilões do universo? Na minha opinião, ele é o inimigo supremo dos Vingadores.
Tá ali, apesar que eu sou como da velha guarda, eu gosto tanto do Ultron como do Kang, o Conquistador. Porque como é que você vai vencer o Ultron? O Ultron é um bicho daquele poderoso que pode fazer um download da mente dele pra qualquer lugar, ficar escondido, de repente ele monta um corpo, faz igual um quadrinho bom também, que é Robocop vs Exterminador, onde a mente do Murphy tá no futuro e ele lança o comando e tem na manufatura de Exterminador e faz um corpo pra ele. Então o Ultron tem essa questão, ele faz um backup e pode lançar o corpo dele daqui a 50 anos. E o Kang é um cara que é um viajante do tempo. Um cara que pode voltar no tempo e te matar antes de você nascer. Na primeira história do Ultron lá, ele era um buchão, na verdade, né? Ele apareceu como um cara, um líder do mal mesmo, né? Conseguiu recrutar vilões pra atingir o seu fim, que era a execução dos Vingadores. Só que ele é destruído muito facilmente lá. Explode o negócio lá, as pernas dele voam pra um lado, cabeça pro outro, né? Tem até uma cena muito clássica de um garotinho brincando com a cabeça dele no final, chutando, né? Chutando na areia, porque a cabeça dele voa não sei quantos quilômetros de distância. E era de alumínio, né? Porque uma criança chutar e não quebrar o dedo é de alumínio a cabeça. E é aí que entra o Visão. O Visão é um androide que foi criado pelo Ultron, que pediu para o professor Horton, que foi o criador do Tocha Humana original, que era um androide. O Ultron falou assim, eu quero que você pegue esse androide aí e faça um androide pra mim. Porém, o Tocha Humana original era um herói. E se voltou contra o Ultron, e aí o Ultron acabou o derrotando e substituindo os padrões cerebrais dele pelo tal do Magnum. Do Magnum, É o Wonder Man. Só que o Visão, numa edição dos Vingadores, ele acabou sendo ativado remotamente pelo Ultron, levando para o Ultron um cilindro de adamantium, né? E construiu um corpo para o Ultron. Um corpo feito de adamantium que é até hoje indestrutível. Foi a primeira menção, a palavra adamantium não foi no Wolverine, viu? Não foi no Wolverine, foi o Ultron. A Marvel, a primeira menção dessa liga indestrutível de adamantium foi numa revista dos Vingadores, na criação do Ultron. Ele apareceu como Ultron 7, que era um design dos mais ridículos que eu já vi na história dos quadrinhos. Parece um aspirador de pó, não? Não, o aspirador de pó é o primeiro, que saiu do laboratório. É horroroso. Aspirador de pó não, enceradeira. Mas você sabe que o padrão do aspirador de pó era o padrão de todos os robôs dos anos 60. Aquele do Perdido no Espaço, um do episódio de Star Trek, do episódio chamado Changeling, que é um robô que tem acesso à nave Enterprise e faz o terror lá dentro. Mas assim, vamos pular um pouco para os tempos de hoje. Além daquela saga que lançou o Ultron, que foi a origem, que apareceu ele como Manto Rubro e tal, quais foram os outros arcos que a Marvel lançou como o Ultron tão focado na destruição dos Vingadores? Eu sei que saiu a Era de Ultron 2013, se eu não me engano, e tem uma agora que é Rage of Ultron, né? Tem uma que concluiu recentemente nos Estados Unidos chamada Rage of Ultron, que é tipo a Fúria de Ultron, que traz de volta o Ultron, né? Dizem que é muito boa, ela é tipo de 0 a 10, ela é 9,5. É porque a Era de Ultron foi foda. Foi uma bosta. Essa saga, a Ira de Ultron, né? Rage of Ultron, ela foca na relação do Hank Pym com o Ultron e o Visão. É uma DR. É tipo... todos os pontos de vista, porque ela não trata de uma linha de tempo específica. Ela conta fatos do passado que eram ocultos até então para o leitor, fatos do presente e tal, e mostra aqui uma questão interessante sobre o porquê que o Ultron é o Ultron, porquê que o Ultron quer dizimar a humanidade. Ele fala que os padrões cerebrais dele são os padrões cerebrais do Hank Pym. E que o Hank Pym sempre, no fundo, tinha um ódio tremendo pela humanidade. Eu acho legal a questão do Ultron dentro dos Vingadores, porque olha o que o Ultron fez com os Vingadores. Primeiro, ele é filho criado por um membro fundador dos Vingadores, que é o Homem-Formiga. Depois, ele criou um androide, que é o Visão, que acabou se tornando um membro Vingador. O Visão, que é criado pelo Ultron, se apaixonou pela Feiticeira Escarlate, tiveram um relacionamento, né? E você vê como que toda essa conexão é feita pelo único personagem, que é o Ultron. Ligou com a Feiticeira Escarlate, que é a irmã do Mercúrio, filha de Magneto, que é uma mutante inimigo dos X-Men. Quer dizer, ele conseguiu reunir... Inimigo da Falange, que na saga Aniquilação à Conquista foi aliado de Ultron na guerra contra o Império Kree. Bom, vamos especular um pouquinho agora o que pode acontecer no filme A Era de Ultron. Vamos primeiro dar os parabéns pela atuação do Ultron. Como é que é o nome do ator? James Spader. Eu não sei se o James Spader vai fazer os movimentos do Ultron. Mas é captura de movimento. Porque, pelo menos em matéria de voz, ele conseguiu fazer a voz mais aterradora que eu já ouvi na minha vida.
I'm gonna show you something beautiful. Turn down for what? Turn down for what? Eu acredito que no filme, não como é os direitos da Fox, né? O Adamantium. Não vai ter. Vai ser aquela vibrando. liga do que vibrando, que é a mesma liga do Por filme do isso Capitão. que estão especulando que houve essa semana uma cena gravada que talvez vá aparecer o Pantera Negra. E outra coisa, o Pantera Negra vai aparecer no Guerra Civil Capitão América. Sim. Né? Então, quer dizer, ele já tem que ser apresentado mesmo. Eu acho que é muito provável. Quando eu assisto assim o Ultron, ou leio o gibi do Ultron enfrentando os Vingadores, eu fico pensando assim, cara, quem que é louco de ir pra porrada com esse cara? Porque é um débil mental. O Ultron é um débil mental. You are nothing to me. One by one, I will destroy you. I will never tire. I will never show mercy. I will never stop until each and every one of you are dead. A gente esqueceu de falar da evolução do ódio do Ultron. Ele começou tendo ódio do Hank Pym, dos Vingadores e da humanidade. Não, e não só da humanidade, ele tem raiva de todos os seres vivos. Seres Pra humanos. tanto que ele tem ódio de todos os seres vivos, que nas sagas, uma das melhores sagas cósmicas da Marvel, Aniquilação e Aniquilação à Conquista, o Ultron tá lá querendo dizimar todo mundo. Fale um pouquinho, falando do filme, fale um pouquinho dos robozinhos que acompanham o Ultron. Como é que é o nome dos robozinhos? Que robozinho? The Replicants. The Replicants. Ah, os replicantes, que é, eu pergunto de novo pra você, Blade Runner era um replicante? E eu falo pra vocês o seguinte, os replicantes não é novidade do filme. Se você pegar as histórias do Ultron contra os Vingadores, ele sempre tentou criar seres semelhantes a si próprio. Saga Era de Ultron É. tem lá um monte de replicantes que são os vigias dele pra pegar todos os heróis. Exatamente. Não só na saga Era de Ultron, mas anteriormente, lá nos anos 70, ele já tinha esse desejo de criar seres semelhantes a si pra arrebentar com todo Mas os mundo. replicantes, eles não são feitos de liga de adamantium e nem Que de ele vibranium. economizou um pouquinho, são E fortes, ali, mas... mas aguenta dar uma martelada, já arranca no meio. Já quebra no meio, né? Não dá Também pra, se não dá tem... pra investir tanto. Não dá pra investir tanto, senão... Tá uma... E ó, finalizando aí dia 23, hein? E depois que a gente... Peraí. E depois que a gente... Você faz isso, deixa eu Esse vídeo não pode vazar, hein? Esse vídeo E depois que não a pode gente vazar. assistir o filme, a gente vai no dia seguinte ou no fim de semana seguinte gravar um programa com a nossa impressão sobre o filme. Mas é isso aí. Vamos falar o que mais? Tá bom, né? Eu só, quando eu falo do Ultron, só consigo pensar no pavor que se eu fosse Tony Stark, de ir pra porrada com ele, eu ia embora. Se o Tony Stark tem esse pavor, Imagine o imagina Gavião o Arqueiro. Gavião Arqueiro, que Já viu o Van Damme? as únicas cenas que aparecem Não. é ele correndo na floresta E o meio da Capitão neve. América, velho? Não, o Capitão América Capitão tem América é ciência sobre-humana. Sabe o que é, Não, América é interessante? porradeiro. Que assim, as primeiras histórias do Ultron, assim, e algumas outras aí que ele aparece, o Capitão América nunca bate de frente com ele. Eu nunca vi. Você já viu o Capitão América enfrentar o Vai, Hulk? velho. Não dá. Não dá, os caras sempre põem quem? A linha de frente. Visão, Thor, Homem É de Ferro. lógico. Porque eu nunca vi um embate entre o Capitão América e o Ultron. Não tem como. Não dá. Não dá. O Capitão América ele é a última opção, né? A última resposta de Igual, ataque. igual o Desafio Infinito, onde ele é o último a enfrentar o Thanos. Quando todo mundo tá arrebentado, ele fala, agora Agora é nóis. não tem jeito, agora tem que ser E eu. aí só faz assim nele. Cangarnet fica por aqui. Espero que vocês curtam esse novo vídeo aí. Inscreva-se em nosso canal, deve estar beirando a 700, que acredito que deve estar em 701, 705. Compartilhem, marque seus amigos nos nossos vídeos, compartilhem no nosso canal Cangar Nerd, curta a nossa página no Facebook e alguns de vez em quando a gente aparece lá no Instagram. É isso aí. Beleza. Cangar Faz o seu Nerd. joinha lá, povo. Faz seu joinha bonito com o sorrisinho. Isso aí. Tchau. Cangar Nerd, pessoal, um abraço. Valeu. Sem gosto de barulhento, hein, cara? É o Sheldon.